está em volume e área. Ou você quer tirar alguma dúvida específica de alguma questão da D? Patrícia. Ah, pode escrever. Muito isso. Quando você resolve o problema do áudio, ó, a gente começou a ver aquelas partes de frações parciais. Tem esses 3 modelos aqui de frações parciais. A gente acha as raízes e desmembra o denominador. Então, no caso aqui, como é uma função do segundo grau, tem 2 raízes, então eu vou separar em A sobre a raiz 1 e B sobre a raiz 2. Fazendo o MMC, vai me interessar só o numerador. E arrumando o numerador, eu vou comparar com o meu numerador anterior. Então, tudo que estiver multiplicando x, que aqui no caso é o menos 1, eu vou igualar com essas constantes AB. E o que tiver sem a variável, a menos 2b, que é o 5, vou igualar aqui nessa segunda parte do meu cálculo. Aí eu vou cair no sistema, acho os valores de A e B, e eu tenho, a partir de então, a minha integral ela fica mais simples, que é só substituir o A e B e jogar nesse formato, já fica mais fácil de eu calcular, e tem valores até que saem diretamente, se for algum desses exemplos. E esse daqui a gente também viu, esse número 2, na parte de substituição trigonométrica, 4 mais alguém ao quadrado, dá arco, 4 não, uma constante ao quadrado mais x ao quadrado, dá arco tangente. Aí isso a gente tinha feito na última aula. Aí quando a gente tem uma multiplicidade na raiz, aí a gente vai fazendo essa multiplicidade com o valor da raiz até chegar na potência, que é essa multiplicidade. Se aqui for x menos a elevado a 3, vai ser uma constante A1 sobre denominador elevado a 1, A2 sobre denominador elevado a 2, A3 sobre denominador elevado a 3. Isso daqui, quantos tiverem, a gente vai ter que ir multiplicando. Aí eu fiz esse exemplo. É um conteúdo tranquilo, geralmente os alunos gostam, só que aqui vocês têm que prestar bem atenção nesses detalhes, nesses valores, para na hora de somar e subtrair, não se enrolar, não pegar valor diferente, que aqui o erro que dá é no polinômio, tá? Porque é uma coisa fácil de você armar, mas chega no polinômio, tem gente que se enrola. E a gente parou nessa parte daqui do limite, porque a internet não estava ajudando. Então, vou continuar a partir desse ponto. Aqui a gente só deu uma pequena introdução, ó, no cálculo, que ao invés de eu calcular como fração, posso calcular através do limite. Então, eu peguei essa função aqui de A mais B mais C, né, sobre esses denominadores. Aí eu vou pegar esse primeiro limite, que é do x mais 1, fiz multiplicando todo mundo. Aí a gente vai ver que os dois outros vão cortar, vão dar zero, né? Na hora que eu substituir o meu limite pelo valor que eu tenho aqui, as constantes vão dar zero, e esse daqui vai se anular com esse, sobrando 1.
Então, agora eu vou fazer a mesma coisa para o x menos 2. Então, aqui eu tenho limite. E a minha internet continua lenta. Eu não sei se é do horário, eu não sei se é da minha internet, que eu consigo dar aula nela. Por exemplo, amanhã eu dou aula nela às 6 horas. Tá direitinha. Agora, quando eu abro do CEDERJ, não sei se é alguma coisa, alguma atualização, ela vai ficando lenta. Mas vamos tentar ir assim mesmo. Esperar aí voltar. Tá? Então, agora o limite tendendo a 2, eu vou multiplicar todo o meu polinômio por x menos 2. Então, vai ficar x menos 2 vezes a Deixa eu ver aqui se no PowerPoint fica melhor do que no quadro branco. Às vezes com PowerPoint eu consigo escrever melhor. Acho que esse daqui eu vou conseguir escrever melhor. Então, voltando ao uso dos limites. Esse está dando. Limites, deixa eu só aumentar aqui. Botei um monte de pontinha, esse daqui está mais. Uso dos limites. Deixa eu só engrossar um pouquinho essa tinta. Carolina, não está aparecendo, não. Tá, peraí que eu estou ajeitando aqui. Mas eu acho que no PowerPoint, pelo menos, ele não está me dando delay. Eu esqueci de compartilhar. Eu não sei o que está acontecendo. O quadro branco está muito ruim. Então, deixa eu só botar uma ponta menos coisa. Então, uso de limite. Vou repetir aquela novamente. Melhorou? Está conseguindo observar? Agora sim. Isso tá melhor a internet, não está tão lento igual o outro, não. Aqui a única coisa ruim é que fica em slides, mas depois eu jogo para PDF e fica tudo junto. Então, a gente tinha a função A sobre x mais 1 mais b sobre x menos 2 mais c. Então, ela é definida em reais menos 1, 2 e 3. Por que pode ser qualquer um valor nos reais menos esse? Porque esses valores aqui eles eram o denominador e ia dar problema para a gente. Então, o primeiro é o do A. Então, o limite de x mais 1, quando x tende a menos 1,
da f de x. Então, isso daqui vai me dar, multiplicando todo mundo por x menos 1, eu vou ter o limite, quando x tende a menos 1. Quem é minha f? Vou multiplicar todo mundo por x mais 1. A sobre x mais 1, mais x mais 1 vezes b sobre x menos 2, mais x mais 1 vezes c sobre x menos 3. Fazendo isso, quando eu substituir aqui o limite por menos 1, esse vai zerar e esse aqui a gente simplifica com esse, vai ter o a. O limite agora, o segundo termo, que é o b. Então, limite, o b é x menos 2, vezes a f de x, quando x tende a 2. Então, vai ser... Ô, Carolina, com licença, esses exercícios de limite é com fração parcial que usa? A gente vai fazer um daqui a pouco. Ah, tá. Não, porque eu não vi também lá, não. Eu só vi a fração parcial. Eu estava passando mal, que eu estava sem voz. Ah, tá. Eu comecei, aí para completar a internet estava lenta, estava uma titica. Aí você gravou falando titica. Mas tudo bem. Aí fazendo a mesma coisa para o x menos 2, vezes a mais x. Eu vou tentar dar uma acelerada, porque ficou muito conteúdo, não apareceu ninguém semana passada, só para não ficar sem ver alguns pontos importantes. Então, quando a gente faz isso, esse termo aqui vai a zero, esse vai a zero, esse simplifica com um denominador, vai sobrar só b. E se a gente for fazer a mesma coisa para o c, a gente vai ver que pela conta dos anteriores, limite de x menos 3 vezes a f de x, quando x tende a 3, fazendo a mesma continha, a gente vai achar c. Então, só para ir pelo ritmo das frações parciais, saindo pelo ritmo das frações parciais, vamos calcular x menos 11 sobre x3 menos 4x2 mais x mais 6 dx. Aí a gente vai fazer esse, eu posso fazer usando as frações parciais, ou posso fazer utilizando o limite. Pelo limite, eu acho ele mais rápido e mais seguro para a gente errar menos. Então, a primeira coisa é a gente descobrir quais são as raízes. Aí, método tentativa e erro, isso daí é pré-cálculo. Se eu tiver x igual a 1, para descobrir pelo menos a primeira, para a gente conseguir baixar o grau desse polinômio. Vai ficar 1 menos 4 mais 1 mais 1. Não dá. O zero também não dá, então menos 1. Vai ficar menos 1 ao cubo dá menos 1, menos 1 dá positivo com esse dá negativo, aqui dá menos 1. Ó, aqui já fechou, vai ficar menos 1 com menos 4, menos 5, menos 1, menos 6, com mais... Aqui é 6. Com mais 6 vai dar 0. Então, esse daqui é uma das raízes desse polinômio. Fazendo isso... Somou, né? E menos 1.
elevou ao cubo, você tá? substitui no x, você vai achar zero. Então, como é que eu baixo o grau desse polinômio? X ao cubo, pode usar Briot-Ruffini, mas como a maioria não lembra, vamos na divisão básica, x mais 1. Então, abaixando esse primeiro termo, x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Então, vai ficar x ao cubo, x ao quadrado vezes x, mais x ao quadrado. Quando eu passo para cá, eu jogo o sinal de menos. Então, vai ficar menos x ao cubo, menos, aqui ao quadrado, né? Menos x ao quadrado. Então, esse corta, menos 4 com menos 1 dá menos 5, x ao quadrado, mais x mais 6. Agora, eu vou para esse termo, tiro um x dele, vai sobrar menos 5x. Menos 5x vezes o meu denominador não, meu divisor, vai ficar menos 5x ao quadrado, menos 5x. Passa para cá trocando o sinal, vai ficar mais 5x ao quadrado, mais 5x. Cortei 5 mais 1, 6x, mais 6. Então, 6x divididos por x dá 6. Vai ficar 6x mais 6, passa para lá, menos 6x mais 6, vai dar 0 aqui, menos 6x menos 6, desculpa. 0 aqui, 0 aqui. Então, fechei. Então, aqui eu já descobri que uma das raízes é 1, e agora, fatorando esse polinômio aqui, usando fórmula de Bhaskara e essas coisas, a gente vai descobrir que ele vai ser x menos 3, por soma e multiplicação, qualquer método que vocês usarem, vai ser a raiz. E a gente tem, então, as 3 raízes, também é x menos 1. Se eu tenho polinômio de terceiro grau, eu tenho que ter 1, 2, 3 raízes. Então, feito isso, até aqui a gente vai fazer parecido com o que era na fração parcial. Então, a gente vai reescrever isso daqui como sendo A sobre uma raiz, x mais, aqui é x mais 1. X mais 1 mais B sobre x menos 2 mais C sobre x menos 3. Certo? Aí agora eu vou usar a técnica do limite. Então, para eu descobrir a constante A, o meu limite de x tem que tender a menos 1 do A, né, que é esse denominador, vezes a minha função. A minha função agora é essa aqui, tá? Então, isso daqui vai ser o limite quando x tende a menos 1, vai dar x mais 1 vezes A, mentira, a minha função é essa daqui. É isso, calma. Então, novamente, vai ser x mais 1 vezes x menos 11, e embaixo os meus denominadores fatorados. X mais 1, x menos 2, x menos 3. Então, voltando, essa daqui é a minha f de x. Tá, nessa daqui não. Tá? Então, fazendo essa continha, esse vai simplificar com esse. Eu vou ter o limite, quando x tende a menos 1, de x menos 11 sobre x menos 2 por x menos 3.
Fazendo a substituição, menos 1 com menos 11 dá menos 12. E embaixo, menos 1 com menos 2 dá menos 3. Menos 1 com menos 3 dá menos 4. Isso daqui vai ficar menos 12 sobre mais 12, que é igual a menos 1. Então, já achei nossa primeira constante. Muito melhor do que sair naquele monte de conta. Para a constante B, eu vou fazer a mesma coisa. Meu limite, o B agora é x menos 2. Dá licença, é porque aí você está evitando cair naquele sistema, né? Isso. Tem que achar o valor das constantes. Isso. Ok. Também é tranquilo de fazer, mas a gente pode se embolar, porque é muito termo que a gente acha. Aí depois você junta, você tira, pode se enrolar na hora do nervoso, que estiver fazendo a prova, você pode se enrolar na hora de somar ou subtrair. Tá? Aí esse daqui fica mais tranquilo. Então, vezes a f de x vai ser igual ao limite, quando x tende a 2, de x menos 2 por x menos 11 sobre x mais 1, x menos 2, x menos 3. Cortou aqui, dá 2 menos 11 dá menos 9, 2 mais 1 dá 3, 2 menos 3, menos 1. Vai ficar menos 9 sobre menos 3. Isso daqui vai dar mais 3. E a constante C, que é o x menos 3, então meu x vai tender a 3. Como eu botei em todas aqui, então vou copiar também para essa. Então, o limite, quando x tende a 3, de x menos 3 por x menos 11, x mais 1, x menos 2, x menos 3. Corta essa com essa. 3 menos 11 dá menos 8. Embaixo vai dar 4. Isso daqui vai dar menos 2. Então, como que vai ficar? Vou botar na outra. Que só é ruim que eu tenho que deletar esses coisinhas. Então, como que vai ficar agora a nossa integral? Ela vai ficar... Tá, deixa eu dizer assim mesmo. Ela vai ficar a integral, o primeiro, né, da constante A deu menos 1. Então, menos 1, x mais 1 dx. Esse menos pode ir para fora, tirou ele daqui. Igual não, Carol. Mais a integral de 3, né? Nossa constante B deu 3, x menos 2 dx, mais a integral de menos 2 sobre x menos 3 dx. Aí, novamente, esse 3 e esse menos 2 eu posso trazer para cá. Aí, tira ele daqui, joga esse dx para cá. E esse menos 2 também. Botar para fora e jogo esse dx para cá. Aí, fazendo isso, esse daqui vai dar menos o ln de x mais 1. Essa daqui vai dar 3 ln de x menos 2. E essa daqui, menos 2 ln de x menos 3, mais a constante. Assim, a gente não cai naquele sistema
consegue resolver em bem menos linhas. Ah, não tinha pensado nisso, não. Hã? É outro método para resolver. Interessante. Ou Que caem uns sistemas sinistros ali para encontrar as constantes. Eu não acho sinistro, não, mas eu acho ele trabalhoso. Se você se enrolar na hora do nervoso... E enrola. Na hora do nervoso, enrola. Se enrola feio. Então, daqui você já tem essas duas saídas. As outras aulas relacionadas a essa matéria, ele dá exemplos. Deixa eu ver se tem algum aqui que vale a pena a gente fazer. Maioria seno, cosseno. Aqui, eu tenho um de fração, que foram 2 folhas para calcular. Você sai naquele sistema, você vai resolvendo. Depois, se der tempo, a gente faz. Deixa eu ir logo para as integrais indefinidas, né, as impróprias, para ver se eu consigo entrar em área e volume. Deixa eu só pegar aqui na ordem. Tem o critério da comparação. Bom, a integral indefinida, ela tem de 2 formas. Tem integral imprópria. Deixa eu botar aqui. Então, a integral imprópria, eu tenho 2 problemas. Acho que eu vou fazer logo o exemplo. Assim, ela sempre vai me trazer problema, porque um dos limites dela ele vai ser infinito. Então, por exemplo, se eu tiver mais infinito, vou fazer lá pelo exemplo, de 0 a mais infinito, de E a menos x, cosseno de x dx. Então, quando eu tenho essa situação daqui, isso daqui é uma integral imprópria. Então, eu tenho 2 saídas, ou dizer que ela converge, ou dizer que ela diverge. Ela vai convergir sempre que a gente conseguir chegar a um resultado para ela. E vai divergir quando ela não tem um resultado fechado. Isso daqui, para mim, eu ainda vejo muito isso, ainda parece muito integral imprópria na minha vida, para eu calcular. Então, além de eu calcular, eu prefiro sempre ir num programa e jogar ela para ver se as minhas contas estão certas, porque tem vezes assim que a gente bate o olho que a gente nem pensa no resultado. Então, eu uso muito o Symbolab, né, o Matemática e outros, MATLAB e outros programas aí, para poder resolver essa parte da integral imprópria, que para mim é uma pedrinha no meu sapato, é uma coisa que eu ainda vejo nos dias de hoje. Então, ó, vi que um dos intervalos dela é infinito. O mais infinito, você pode ou não colocar um mais. No limite superior, você vai saber que é mais infinito. No inferior, você tem que colocar o sinal de menos. Então, como que a gente resolve isso? A gente vai tentar resolver. Eu ainda estou com um pouco de tosse. A gente vai tentar resolver como se fosse uma integral normal que a gente saiba. Então, vou esquecer esses limites aqui por enquanto e vou resolver essa parte aqui de cima. E elevado a menos x, sempre que eu tiver um menos x, eu sei que o meu valor ele vai para baixo. Então, eu posso reescrever isso daqui como seno cosseno de dx
Peraí. O cosseno de dx, cosseno de x, que eu esqueci aqui, que eu comi o x aqui, cosseno de x dx sobre e elevado a x. Acho que isso daqui fica mais direitinho. Enfim, eu não cheguei a fazer as contas, mas vamos lá. Isso daqui vai dar... Já vou botar a resposta direta. Dá E a menos x sobre 2, seno de x, menos cosseno de x, mais a constante. Então, depois resolve para ver se dá isso direitinho. Feito isso, aqui eu esqueço que eu não estou no quadro branco, aí eu quero levantar a tela. Feito isso, a gente vai entrar no limite. Então, por quê? Porque eu fiz isso, mas eu quero dentro desse intervalo de 0 a infinito. Então, isso daqui vai ser o limite quando o meu t tende a infinito da integral de 0 a t, vou substituir o meu intervalo, o meu infinito por t, e vou copiar novamente a minha função. Cosseno de x dx. Como eu já tenho a resposta aqui em cima, então isso daqui vai ser o meu limite, né? É parecido com aquele teorema que a gente muda as variáveis, o teorema do ponto médio, do valor médio. A gente muda a variável de cima, a variável de baixo, a gente inverte, fica negativa. Então, ele lembra um pouquinho aquele teorema. Então, fazendo isso, a minha resposta é E menos x sobre 2 vezes seno de x menos cosseno de x dentro desse intervalo de 0 a t. Primeiro vou passar para t, eu vou ter que mudar de folha. Vou passar para t para poder calcular depois o limite. Então, aonde tiver x, eu vou botar t, depois eu vou fazer com o 0 e vou ver o que vai sobrar disso. Vou mudar a página. Posso também subir muito, que senão ela... Se eu botar aqui em apresentação, consigo escrever? Consigo. Só que eu acho que aqui eu não consigo mudar a cor. Deixa eu ver. Ah, consigo. Ah, fica melhor. Então, voltando. Vou voltar um pouquinho. A gente tinha o limite de t a infinito, né? Foi a minha última equação, de E a menos x sobre 2, seno de x, menos o cosseno de x, aqui indo de 0 a t. Fazendo isso daqui, eu vou ter o limite... Eu não estou conseguindo visualizar, Carolina. Peraí, deixa eu ver aqui. É estranho porque aqui... vou manter nessa daqui mesmo, porque quando eu passo para a apresentação consigo explicar, mas ele não aparece. Tem seus problemas. A tela fica cheia, mas em compensação não aparece para vocês. Então, deixa assim mesmo. Está conseguindo ver agora? Eu repeti a mesma equação que a gente tinha no slide anterior. Agora sim. Aí agora eu vou substituir pelos limite t menos limite superior menos o limite inferior. Então, vai ser E elevado a t, menos t, né, no caso que é menos x, sobre 2, seno de t, menos cosseno de t, menos E elevado a 0, vou botar o 0 aqui,
por seno de zero menos o cosseno de zero, certo? Então, agora aqui, fazendo essa continha, esse termo aqui vai dar 1, seno de zero é zero, mas cosseno de zero é 1. Com esse menos aqui na frente vai ficar menos 1. Então, vai ser o limite, quando t tende a infinito, de E a t, sobre 2t, não, menos t. Seno de t menos cosseno de t. Aqui vai ficar menos 1 vezes menos 1, mais 1. Certo? Fazendo o MMC, mais 1 não, 1 meio, desculpa. Porque tem esse daqui. Então, agora eu vou substituir pelo infinito. Então, quando vai para um número bem pequeno no infinito, 0,0000001, isso daqui é aproximadamente zero, certo? A mesma coisa, o seno de 0,00001, só pegar um número bem pequeno, vai dar zero. E o cosseno vai dar aproximadamente 1. Então, a gente vai ter 1 mais 1, não, menos 1, né, por causa desse sinal de menos aqui na frente. Isso vai ficar 2 menos 1, que vai dar 1 meio. Então, eu consegui chegar no resultado. Então, vou voltar aqui para a nossa integral. Ela teve um resultado. Se ela tem um resultado definido, então eu digo que a integral converge. Esse tema aqui, essa aula aqui, é interessante vocês assistirem os vídeos que o Assir gravou. Eu não lembro se ele botou vídeo antigo e vídeo novo, mas ele dá uma explicação assim bem legal para essas integrais. Ele faz exemplos. Então, eu acho que vale a pena assistir, não pula esse vídeo. Vê lá na semana, que eu nem sei mais que semana é essa, da integral própria, mas não deixa de ver o vídeo, tá? Em caso de dúvida, pode recorrer à sala de tutoria. Também no YouTube você tem um monte de gente que coloca esses mesmos temas, às vezes explica de uma outra forma que vocês entendem mais. Se esse valor aqui desse infinito, nesse cálculo, eu não conseguisse chegar ao resultado desse infinito, aí eu diria que a minha integral, ela diverge, tá? Então, isso é um exemplo. Aí a gente tem a regrinha da comparação, que é um jeito da gente chegar para ver se a integral ela diverge ou converge. Então, tem um outro critério aqui, só que eu acho ele mais enrolado. Então, eu vou passar só o da comparação, porque vai chegar na hora da prova, ele não vai pedir para você resolver por determinado critério. Então, ou vai assim, na cara dura, chega nesse resultado, então, nesse caso, ela converge, ou então usa esse critério da comparação, que é o que eu acho também mais fácil. Então, vocês vão entender melhor um pouquinho. Então, pelo critério da comparação. Tá? Então, eu tenho duas situações. Se a minha integral, que vai de A, o A é uma constante que eu conheço, pode ser 0, 1, 2, 3, aí é um número real. Até infinito da g de x dx,
Se ela converge, se ela tem um resultado, então a integral da f de x, aqui eu estou usando a g de x, depois eu vou separar para vocês verem quem é f de x e quem é g de x. Dx, que aqui eu vou tirar um pedaço da minha função para calcular. Esse pedaço que eu estou tirando eu vou chamar de g de x. Se para esse pedaço eu fizer todo esse raciocínio e chegar a um número, eu ver que esse pedacinho converge, então é sinal que a minha função inteira ela vai convergir. E se eu fizer todos esses cálculos e não chegar a um resultado, o resultado tender a infinito, ou seja, se aqui divergir, é sinal que toda a minha função, se eu for calcular a integral da função, nem preciso calcular, porque eu sei que ela também vai divergir. Tem algum caso em que um lado converge e o outro diverge? Não. Se um lado converge, a função inteira tende a convergir. Isso daqui eu vou separar um pedacinho da função para não precisar calcular ela toda. Então, sempre que esse pedacinho que eu separar ele convergir, a função inteira vai convergir. Se ele divergir, se eu chegar no resultado que é igual a infinito, ele vai divergir. Então, é sinal que a função inteira vai divergir. Então, vamos ver um exemplo. Aqui, usando a regra de L'Hopital, a gente pega a função... esqueci que eu tenho que tirar isso. Então, vou botar aqui, pela regra, só para vocês verem de onde eu tirei essas relações. É a regra de L'Hopital. Então, quando eu tenho limite de x que tende a p, de uma f de x sobre uma g de x, isso daqui eu posso interpretar como limite sendo da x que tende a p, da f' de x sobre a g' de x. Então, agora vamos fazer um exemplo prático para poder entender tudo isso, que eu só joguei um monte de informação, mas para a gente entender tudo isso. Então, nosso exemplo, não lembro de onde eu tirei, mas vamos lá. Calcule a integral de 0 a infinito de x ao quadrado por e menos x dx e mostre que... esqueci de que a integral de 0 a infinito de x ao quadrado por e menos x dx, não, aqui ele já acrescenta mais um, arco tangente de x dx converge. Então, o que vai aqui? Olha, ele já me deu uma dica. Que se essa integral aqui, que tem esse pedacinho, eu só acrescentei o arco tangente, se ela converge, então a minha tendência é pensar que esse pedacinho aqui, se eu tirar só esse pedaço da minha integral e calcular, ele também vai convergir. Eu vou chegar a um resultado normal, ele não vai a infinito. Então, vamos calcular isso daqui para ver se ela vai convergir de acordo com o que está no texto, de acordo com o que está no enunciado. Então, fazendo essa integral aqui, isso daqui vai ser... Já vou botar aqui o resultado direto. Primeiro eu vou passar esse limite aqui para t. Limite quando t tende a infinito. Então, de 0 a t, de x2 por e menos x dx. Então, isso daqui vai ser o limite
quando x tende a infinito, por 2 menos t, já é a resposta, tá? T ao quadrado mais 2t mais 2, isso daqui. Então, quando eu faço o limite superior, a mesma coisa, ó, e elevado a menos t. Eu vou multiplicar por um número muito pequeno, 0,0000000. Então, eu já sei que esse termo aqui, ele vai dar aproximadamente zero. Zero vezes alguma coisa é zero. Então, disso daqui, o meu limite só vai sobrar essa constante aqui, que é o 2. Certo? Então, aqui eu mostrei que ela convergiu. Cheguei a um resultado, ela converge. Então, aí eu vou falar, utilizando o critério da comparação, utilizando o critério da comparação, essa integral aqui é um pedacinho dessa segunda aqui. E então, eu mostrei que ela converge. Se ela converge, se eu cheguei a um resultado, utilizando o critério da comparação, pelo critério da comparação, então, é sinal que essa premissa aqui, essa minha f de x, que ele afirmou que converge, se eu fizer esses cálculos e acrescentar esse arco tangente de x, é sinal que eu também vou chegar num resultado. Então, utilizando o critério da comparação, as integrais convergem. Tá? Ah, mas eu então... Deixa eu ver aqui. Aí eu vou ter que mudar coisa. Queria fazer uma que diverge para vocês verem. Mas eu não estou achando nenhuma aqui. Bom, enfim. Deu para entender essa parte de convergência e divergência? Por exemplo, se eu não tivesse esse 2 aqui, eu ia chegar num valor, aqui ia ser tendendo a zero, então isso daqui ia dar menos infinito. Menos infinito, eu ia dizer que a minha integral diverge. Logo, isso daqui, essa afirmação aqui seria inconsistente. Como eu cheguei num valor real, de um número real, então é sinal que ela converge. Que tem vezes que a gente vai aplicar o limite e mesmo assim o limite ele vai estourar, ele vai tender a infinito, ou mais infinito, ou menos infinito. Então, isso daí já vai ser o critério para divergência. Dúvidas? Eu estou correndo porque falta muita coisa que a gente ficou praticamente 3 semanas. Não. Tá, então essa última parte, só para a gente igualar a questão agora da matéria, né, desse atraso que a gente teve, mas qualquer coisa mais para frente eu boto uma aula extra. Eu já deixei até de maio gravada, aproveitando aqui, dando essa pausa. Ó, eu botei aula para vocês no dia 6, no dia 13 e no dia 20, que são segunda-feiras. E eu botei uma aula extra no dia 22, só para tirar as dúvidas, que é uma quarta-feira, que a P2 de vocês é no dia 26. Aí depois a gente vai seguir, né? Até o dia 22 eu tenho que estar com o conteúdo todo fechado, né? Para P2, que dessa vez não vai ter moleza, que no semestre passado, aquele pedacinho de equação diferencial, ele jogou apenas para P3, porque o calendário estava muito apertado. Agora não, ele já vai cair na P2. Então, até o dia 22 de maio, eu vou fechar até o dia 20 de maio, eu vou fechar esse conteúdo todo com vocês. E no dia 22, a gente só faz exercícios de prova anterior, aquelas EPs especiais que ele manda, aí a gente só vai tirando as dúvidas.
Aí depois a gente vai voltar com a aula normal no dia 27, para quem achar que ficou em recuperação, né, que vai precisar fazer a P3, no dia 27 de maio, e na semana seguinte, que são 2 semanas para a P3, tá bom? Eu já sentei, agora eu já fico neurótica com essa coisa de aula, eu já sento, já deixo logo as aulas do mês que vem, já tudo separada para não dar... Se bem que vai chegar no final do semestre, acho que as tutorias, ela diminui a quantidade do aluno, da nossa a gente já vê que metade, mais da metade não está aparecendo mais. Na quarta-feira não teve ninguém que apareceu. Então, isso é uma tendência para P2. Então, às vezes, a pessoa não foi bem na P1, aí já desiste, já tranca, já não quer mais assistir aula. Então, isso daí é uma coisa que eu não acho legal, mas acontece. Uma coisa que eu observo todo semestre. Aí vai chegando no final com 1, 2, no máximo 3 pessoas, quando tem 3. Então, só tem 2. Bom, então vamos lá. A outra parte, eu acho que ele dá a área primeiro e depois o volume. Deixa eu só conferir aqui. Frações parciais foi, integrais com critério de convergência, aplicação de integrais volumes e comprimento de curva. Tá. Então, vamos para entender a área. Então, vamos lá no de volume e comprimento de curva. Essa coisa aqui eu não acho difícil, mas os alunos eles têm uma resistência por causa das fórmulas do sólido de revolução. O que é isso? Eu vou fazer o desenho, como eu faço, da minha integral que eu quero calcular. Então, eu tenho o x, tenho o y, vamos supor, sei lá, que é um pedaço de parábola. F de x igual a x ao quadrado. Vou botar aqui. E o que é o volume? Se eu estou agregando o volume, eu estou dando mais uma dimensão a esse gráfico. Então, eu vou rotacionar. Então, eu tenho 2 jeitos de rotacionar. Se eu rotacionar em relação ao eixo X, a minha figura vai ficar assim. Vou rodar aqui, ela vai rodar para cá, vai ficar um troço mais ou menos, que aqui é horrível para desenhar, assim, tá? E se eu rotacionar em torno do eixo Y, ela vai virar uma cumbuca, sei lá como é que é o nome. Em torno do eixo Y, ela vai virar um potinho, uma cuia. Tá? Então, tem 2 jeitos de rotacionar. Ou rotaciona em relação ao X, ou eu rotaciono em relação ao Y. Então, eu tenho 2 jeitos de calcular para esse tipo de rotação que eu escolher, que se chama... Deixa eu coisar aqui. Que se chama... São os métodos discos ou arruelas. E o outro são as cascas cilíndricas. Qual que é mais fácil, qual que é mais difícil? Então, isso daí vai depender da minha questão. Eu, particularmente, deixa eu só olhar aqui, eu gosto mais dos discos ou das arruelas, que eu acho mais fácil para calcular. Mas a gente tem que aprender os 2 métodos, porque tem determinadas questões em que a gente vai... Só de bater o olho eu consigo resolver por discos ou arruelas, ou em outras questões, batendo o olho, eu já sei que vai ser por casca cilíndrica. Na maioria dos casos, isso daqui não é uma regra,
Se eu estou rotacionando em relação ao eixo X, eu utilizo discos ou arruelas. Se eu estou rotacionando em relação ao eixo Y, eu uso cascas cilíndricas. Mas, na dúvida, tem casos em que eu vou rotacionar em torno do eixo Y, que as cascas cilíndricas vai dar muito mais trabalho de eu calcular. Tá? Então, eu vou para disco. Então, os dois métodos eles podem ser usados em todas as situações. Só que tem casos em que ele vai facilitar o meu cálculo e tem casos que ele vai dificultar. Então, se eu não conseguir de um jeito, eu vou conseguir do outro. De um modo geral, eu e a maioria das pessoas acham essa parte de disco e arruelas mais fácil. Então, vamos ver o que é esse método. Então, primeiro, vamos lá, discos ou arruelas. Vou apagar essas cascas cilíndricas, que depois eu vou calcular com as cascas. Aí a gente vai ver. Então, exemplo 1. Encontre o volume do sólido gerado pela revolução da região entre a curva. Minha curva é Y, raiz de X, e as retas X igual a 1 e Y igual a 0, em torno do eixo X. Em torno Então, aqui, o que é importante? A função, os meus limites de integração, os meus limites eles vão ser dados a partir de retas que a questão estabelecer, em torno de quem o meu sólido ele vai rotacionar, que é o caso do eixo X. Então, são as 3 informações que eu preciso. Então, quando eu faço aqui eu não sei se vai dar para eu... Não vai ficar direitinho. Espera aí que eu já estou resolvendo. Então, primeira coisa, eu identificar essa curva aqui. Essa curva aqui é uma parábola, ó, x y ao quadrado igual a x. Então, é uma parábola com a concavidade voltada em relação ao eixo x, ao eixo y. Ao invés de eu ter uma parábola nessa posição, eu vou ter uma parábola nessa posição. E como ele quer a raiz de x, ele só vai ter a parte de cima. Então, vai ser esse pedacinho aqui da minha parábola. Então, essa daqui é a minha curva y é igual a raiz de x. Tá? Então, feito isso, ela vai ser limitada pela reta x igual a 1. Então, ela vai começar no y igual a 0, vai para cima, e vai ser limitada nessa reta daqui, ó. Vou fazer aqui bem grande. Aqui é meu ponto 1, aqui é meu ponto 2, assim por diante. Então, o que vai acontecer? Quando eu rotacionar, esse valor aqui vai ser o meu raio. Eu vou rotacionar, então esse pedaço eu vou rodar para cá, vou rodar aqui em torno do X, eu vou ter uma lua, né, um copo, sei lá, uma cuia nessa relação, certo? Que ela vai de 0 até a reta 1. Então, feito isso, o que eu vou ter que identificar? Quem vai ser o meu raio de rotação? O meu R de X vai ser a minha própria função, tá? Então, como que fica a fórmula do volume do disco arruela para todos os casos? Vai ser π vezes a integral que vai de A a B pela minha função de x, né, que no caso agora vai ser o meu raio, né? Raio de x elevado ao quadrado. Então, agora vamos substituir esses valores da fórmula do disco para isso que a gente está vendo no gráfico. Então, vai ser π, que é o mesmo para todo mundo. Quais os meus limites de integração? A minha curva ela começa no 0,
e ela é limitada pela reta 1. Então, como está no eixo X, ela vai de 0 até 1 no eixo X. Quem é a minha função que eu defini como sendo o meu raio? É a minha própria curva. Então, vai ser raiz de x elevado ao quadrado. Raio ao quadrado, e eu estou integrando em relação a x. Feito isso, eu vou ter π de 0 a 1, raiz de x elevado ao quadrado, x dx. Sai da raiz, né? Então, isso daqui vai ser π vezes x ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. Então, isso daqui vai ser π vezes 1 meio, vou botar até sobre 2, vai dar 1 menos 0, vai ser π sobre 2 unidades de volume. Se esquecer de colocar unidades de volume, perde ponto na prova, tá? Se ele falar que a reta esse daqui está em 1 centímetro, não sei quantos centímetros, aí você bota a resposta em centímetros. Se ele não te der nenhuma informação, a unidade de medidas que a gente vai utilizar é a unidade de volume. Tranquilo? Agora vamos fazer isso usando duas curvas. Eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu só acrescentar aqui mais slides. Já apagar desses outros também, que não atrapalha. A fórmula vai ser sempre aquela. Π vezes alguma coisa, indo de um ponto ao outro. Só que agora a gente vai ver quando esse encontro ele tiver duas curvas. É o mesmo cálculo, mas agora vai ser um pouquinho diferente. Então, agora, a minha função para esses outros exemplos que eu vou dar, vou botar aqui número 2. Número 2. Para todos esses casos, a minha curva vai ser y igual a x ao cubo e y igual a raiz de x. Esse daqui a gente já viu que vai ser um pedacinho da parábola. Então, na letra A, usando o método dos discos arruelas, encontra o volume do sólido gerado pela revolução da região limitada entre essas duas curvas. Aí vocês vão perguntar, Carol, mas ele não me deu o limite das retas, as retas onde eu tenho que parar, onde eu tenho que cortar a curva. Não precisa, porque como ele fala aqui que é limitado entre essas duas curvas, quando a gente desenhar, ó, aqui é meu eixo Y, aqui é o X, aqui é o Y. Essa daqui a gente já sabe que é aquele pedacinho de parábola. Então, esse daqui é meu Y igual a raiz de X. Essa outra curva aqui, ó, ela vai para aqui e vai para cá. Certo? O x ao cubo esse ao contrário aqui. Só que esse pedaço aqui ele não quer. Ele quer apenas na região que é limitada, ó, entre essas curvas, ou seja, essa região aqui. Então, quando eu rotacionar isso daqui, eu vou ter que arrumar uma parte simétrica aqui embaixo. Vou rotacionar aqui, vai ter aqui essa curva, o simétrico do coisa é essa. Então, vai ser esse desenho que ela vai fazer quando eu rotaciono em torno do eixo X, que é o que ele pede na letra A. Eu rotaciono em torno do eixo X, aqui já deu uma visão do que vai acontecer. Mas o que eu quero calcular é isso aqui que está colorido, certo? É essa região aqui. Na hora de vocês fazerem a AD, pinta a região direitinho. Pinta com lápis mesmo, ou faz a churra, né, que é botar esses tracinhos, para eles identificarem.
esqueci de botar de verde, esse de verde é minha curva y igual a x ao cubo. Então, o que eu tenho? Eu vou ter um raio maior, que é esse aqui de vermelho, que vai de uma curva e outra, que eu vou chamar ele de R de x. E vou ter um raiozinho menor, que é esse aqui, que vai da curvinha verde, porque esse intervalozinho aqui, para mim, não vai me interessar. Então, quando eu for fazer a rotação, eu vou querer esse maior menos o menor, eu vou ter só essa região aqui do meio. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer os cálculos por partes, para a gente não se embolar. Outra coisa, que ponto é esse aqui? Que esse ponto aqui vai delimitar meu gráfico. Esse ponto aqui é o ponto de interseção entre as duas curvas. Então, como que a gente calcula a interseção entre as duas curvas? Esse ponto de encontro, eu vou ter o mesmo valor de y, eu vou ter o mesmo valor de x. Então, quando meus y forem iguais, eu vou ter x ao cubo é igual a raiz de x, certo? Se eu fizer isso daqui para tirar a raiz, para eu tirar a raiz, eu tenho que elevar esse termo ao quadrado. Se eu estou elevando do lado direito ao quadrado, vou elevar do lado esquerdo também. 3 vezes 2 vai ficar x à sexta, que é igual a x. A raiz, corta com esse 2, ficou isso. Então, vai ficar x à sexta menos x igual a zero. Coloco um x em evidência. Igual a zero. Então, eu tenho dois pontos em que essas curvas vão se encontrar. No ponto x igual a zero, que é a origem, e no ponto x igual a 1. Então, já sei que esse ponto aqui, ó, o meu eixo x, ele equivale a 1. Então, beleza, já tenho os limites de integração, já defini quem são os raios, é o raio da curva maior, divididos pelo da curva menor. A curva maior, o raio vai ser esse de azul, a curva de cima, desculpa. A curva de cima, o meu raio vai ser definido pela própria função, que é a raiz de x, menos o do raio menor. Se eu tiver esse raio maior, esse raio maior, que é esse pedação todo, menos esse pequenininho, eu vou ter só esse miolinho aqui que eu quero. Então, como que é a minha fórmula do discos ou da arruela? Quando eu tenho dois raios. Π, sempre vai ter o π, de A a B, o Rzão de x ao quadrado, menos o Rzinho de x ao quadrado, certo? Dx. Fazendo isso, agora eu vou passar para o que eu tenho nessa função, na letra A. Então, vai ser π. Quem é meus limites de integração A e B? O A em relação ao eixo x começa no 0 e vai até o 1. Então, vai ser de 0 a 1. Certo? Qual é a minha região Rzão? É a minha curva azul, que é a raiz de x ao quadrado, menos, vou botar aqui no colchete. Quem é meu Rzinho? Essa curva em verde, que é x ao cubo. Então, x ao cubo, só que pela fórmula tem que estar os dois elevado ao quadrado. Dx. Certo? Então, agora é só eu resolver isso daí, que não é difícil. Então, vai ser π vezes a integral de 0 a 1. Esse x aqui vai sair da raiz, menos... Opa, deixa eu botar muito em cima. Menos x à sexta. Isso daqui dx. Ou separa a integral ou vai direto. Vai dar π x ao quadrado sobre 2, menos x a 7 sobre 7. Indo de 0 a 1, substitui os limites de integração, vai dar π de 1/2, o 0 vai dar 0, e aqui 0 vai dar 0, menos
1,7. Então, fazendo essa conta, vai dar π, 5π, que vai ser 7 menos 2, 5π. E o meu MMC é 14 unidades de volume. Então, não se assustem, porque a resposta sempre vai estar relacionada com π e dá sempre uma fração doida, dá sempre um número maluco. Então, não se assuste. Ficou entendido esse método das arruelas, dos discos? Sim. Ele é bem tranquilinho, né? Vou fazer só mais um exemplo aqui, que é a mesma curva, tá? Letra A, vou fazer a letra B aqui. Na letra B, eu quero que ele faça em torno, ele rotacione em torno da reta Y igual a 2. Tá? Novamente, eu vou usar os discos e a arruela, vou desenhar o meu eixo aqui, ó, X e Y, vou desenhar as minhas funções, botar uma de vermelho, botar uma de verde. São as mesmas funções. A de verde é a raiz de x, a de vermelho é a x ao cubo, certo? A gente já calculou o ponto de interseção, então eu sei que esse daqui vale 1. Só que agora ele quer que eu rotacione em relação à reta y. Essa tinta aqui fica muito grande. Ele quer que eu rotacione em relação a y igual a 2. Então, aqui é meu ponto 2, e eu vou rotacionar em relação a ela. Então, ao invés de eu marcar meus raios para baixo, eu vou marcar eles para cima. Então, vai ser a curva de cima, quando eu rotacionar aqui, vai ficar aquele buraco, e aqui vai ficar um vão aqui, outro vão aqui, que eu vou rodar. Certo? Sou péssima para desenho. Mas vocês conseguem imaginar. Então, o que vai acontecer? Meu raio maior, como eu estou rotacionando em torno do y igual a 2, essa curva aqui, ó, que vai até o meu y igual a 2, vai ser o meu Rzão, certo? E o de verde vai ser o meu Rzinho. Tá? Agora eu inverti os papéis. Então, se eu tirar essa grande menos a pequena, vai sobrar só essa área de dentro que eu quero que vai rotacionar em torno do meu eixo. Então, vamos lá. Quem é meu Rzão de X? Vai ser essa daqui. Ou melhor, vai ser 2, né, que é a minha reta, menos x ao cubo. Quem é o meu Rzinho de X? Vai ser 2, que é a minha reta, menos a raiz de x. Então, é isso que eu tenho que tomar cuidado agora. Se eu estou rotacionando em torno de um valor, né, superior no eixo x, no valor positivo do eixo y, vai ser o valor, né, que aqui no caso é 2, menos a minha função vermelha, x3, menos 2, menos a minha função. Se o meu limite superior fosse aqui, fosse y igual a menos 2, se eu rotacionasse em torno desse, ao invés de ser 2 menos isso, eu ia ter 2 mais isso, ou a função mais 2, tá? Então, se é no superior, tudo isso tem no livro. Se é no superior, eu diminuo. Se é embaixo, eu somo, tá? Vai ser menos 2 mais tanto. Tá? Na hora que a gente for fazer o das cascas cilíndricas, aí eu pego um de limite inferior. Tá? Feito isso, vou jogar na minha fórmula do volume, que é π integral de AB, aí raio de x ao quadrado, menos Rzinho de x ao quadrado dx, né? Então, minha fórmula dos discos. Agora é só eu colocar
de acordo com o que está aqui. Então, novamente, vai de 0 em relação ao eixo x, de 0 até 1, só que agora o meu raio é 2 menos x ao cubo ao quadrado, menos o rzinho, que é 2 menos raiz de x ao quadrado dx. Tá? Então, fazendo essa continha, vai ficar π de 0 a 1. Abrindo a primeira, vai ficar 4 mais x à sexta, menos 4x ao cubo, menos 4 mais x, menos 4 raiz de x. Isso tudo aqui. Só abrir os parênteses, até agora aqui não calculei nada não. Melhorando essa conta, ó, 4 com menos 4 eu corto. Acho que é a única coisa que vai dar para substituir, vai dar para cortar. De 0 a 1 vai sobrar x à sexta menos 4x ao cubo, menos x, né, por causa desse sinal de menos aqui na frente, mais 4 raiz de x dx. Então, fazendo essa conta, já vou pular logo para o final só para conseguir terminar ela aqui. Vai dar 55π, que daqui é fácil, é só vocês substituírem por 0 e por 1. Deixa eu botar a fórmula aqui. Vai dar π vezes x à sexta, vai dar x a 7 sobre 7, menos 4x à quarta sobre 4, esse vai cancelar com esse, menos x a 2 sobre 2, menos 8/3 de x a 3/2. Tá? Isso daqui vai variar de 0 a 1. Fazendo a continha, você vai achar 55π sobre 42 unidades de volume. Tá? Aqui até que é uma questão tranquila. Racionaliza, bota isso daqui em forma de fração. Então, raiz quadrada de x é x elevado a 1/2. Você vai adicionar uma unidade, vai virar 3/2. Tá? E faz a continha. Para a gente não perder que a gente está com o tempo em cima, então o método das cascas cilíndricas, que também é tranquilo. Eu vou começar com a mesma, é parecida, mas é diferente. Com a mesma questão que eu fiz do anterior, ele é limitado pela região x igual a 1 até y igual a 0. A minha função vai ser o raiz de x, e ele vai girar em torno do eixo x, do eixo y. Tá? Então, qual é a função que eu tenho? É aquele pedacinho de parábola. Só que agora, ó, essa daqui é a minha raiz de x. Ela girando em torno do eixo y, né, ela vai, ó, fazer esse desenho aqui. Vai ficar parecendo, sei lá, um peão. Não sei que desenho é esse. Enfim, vai fazer isso. Então, aqui, como eu quero calcular em relação ao eixo y, o meu raio agora, está de vermelho, o meu raio agora, ele vai ser sempre perpendicular à minha altura. Então, meu raio, como ele está rodando em torno do eixo x, o raio, eu vou medir agora, em torno do eixo x, em torno do eixo y, o raio agora vai ser a distância da minha curva até o meu eixo y. E a altura, ela vai variar. Ela vai fazer 90 graus com o raio. Então, a altura vai ficar nessa relação aqui.
Então, quem é a minha altura de x? A minha altura é a minha própria distância da curva, raiz de x. E quem vai ser o meu raio? Então, vamos lá. Y não, Carol. Quem vai ser o meu raio? Meu raio, ele não vai modificar, ó, aqui ele vai ser um valor pequenininho de x, aqui ele vai aumentar o x, aqui na borda o x vai ser maior. Então, o meu raio, ele vai aumentar em relação a x, certo? Então, como é a fórmula das cascas cilíndricas? Ela é parecida com a dos discos, só que ao invés de π, ela é 2π. A integral vai de A a B, o raio de x vezes a altura de x dx. Não elevo ninguém ao quadrado. Jogando para esse sólido aqui que eu estou rotacionando, vai ser 2π. Ele começa onde? Ó, novamente eu estou em relação a x, igual nas anteriores, só que agora eu estou calculando de um outro jeito. O A, ele começa no 0 e vai até o 1, né, no eixo x, que eu esqueci de botar aqui, que ela é delimitada pela reta x igual a 1, aqui é o ponto 1. Então, eu quero essa região aqui. Opa! Essa região aqui, não quero mais essa aqui de baixo, não. Deixa eu botar o H aqui. Tá? Então, vai ser integral de 0 a 1. E agora vai ser o meu raio de x, que é x, vezes a minha altura, que é a raiz de x dx. Ficou uma conta bem mais fácil. Então, isso daqui vai dar 2π, integral de 0 a 1, de x vezes x a 1 meio dx. Fazendo essa continha aqui, eu vou achar 2π. Isso daqui vai dar 2 sobre 5, x a 5 meios, indo de 0 até 1. Substituindo o limite superior menos o inferior, vai dar 2π, o de 0 vai ser 0, então vai dar 2π vezes 2/5 de x de 1. Certo? Isso daqui vai dar 2 vezes 2, 4 sobre 5, π unidades de volume. Tranquilo? Não dá a mesma coisa que aquele outro, por quê? Porque esse eu estava rotacionando em torno do x. Esse, apesar de ser a mesma reta, a mesma coisa, eu estou rotacionando em torno do y. Então, o meu volume, minha forma geométrica que eu vou encontrar ao rotacionar, elas são diferentes. Tá? Mas agora vamos para aquele outro exemplo, ó. Cadê? Esse daqui. Eu tenho essa função com essa, a gente já sabe qual vai ser o ponto de encontro, que é 1 e menos 1, 1 e 1, né? X igual a 1, y igual a 1. Vou utilizar agora essa mesma relação para a gente utilizar através das cascas cilíndricas. Então, meu exemplo número 2 vai ser a ponto de encontro entre as curvas x ao cubo e raiz de x. Na letra A, em torno do eixo y. Então, novamente, fazendo isso, já posso botar aqui direto, que agora vocês já conseguem ver as curvas direitinho. Essa daqui, que é do x ao cubo, e essa daqui. Então, só para botar aqui é x ao cubo, aqui é raiz de x, esse ponto de encontro aqui é o ponto 1, que a gente já viu, já calculou.
Então, vamos lá. Eu vou rotacionar em torno do eixo Y. O meu raio, como eu estou rotacionando em torno do eixo Y, o meu raio vai abrindo, começa no x igual a 0 e vai até o x igual a 1, certo? E a minha altura, ela é perpendicular... Opa, eu acabei apagando. A minha altura, ela é perpendicular ao raio. Então, ela é... Aqui é o raio. E aqui vai ser a minha altura, certo? Então, vamos lá, definindo. Quem é o meu raio? O meu raio ele vai abrir em relação ao eixo x. Quem é a minha altura? É a distância da curva até o eixo x, que é o eixo que eu estou calculando. Então, essa parte aqui, a churrada pintada, ela vai rotacionar em torno do eixo y. Então, novamente, a minha altura vai ser a raiz de cima, né, a curva de cima, menos a curva de baixo. Essa vai ser minha altura toda. Por quê? Se eu botar só uma das curvas, eu vou achar esse valor todo. Eu quero tirar esse pedacinho aqui de baixo para ter só esse que está pintado. Então, achei quem é meu raio. Eu achei minha altura, vou jogar na fórmula. 2π integral de A a B, R de x, vezes H de x, dx. Ela é até mais fácil de calcular, né? Então, meu volume vai ser 2π. Meus limites de integração, ó, ela começa aqui no 0 e vai até o 1. Quem é meu R de x? É x. Quem é o meu H de x? Raiz de x menos x ao cubo, dx. Fazendo isso daqui, deixa eu ver aqui. Fazendo isso daqui, já vou botar direto a continha. Vai dar 2π, 4/3 de x a 3/2, menos 2/4, depois simplifica, tá? De x a quarta, mais 2/5. Espera aí que eu acho que eu me embolei aqui. Eu botei coisa demais aqui. Vai dar x a... Deixa eu trair. Vai dar x a 3/2 menos x a quarta. Então, vai dar 2/5 de x a 5 sobre 2 menos x a 5 sobre 5. Nos limites de integração de 0 a 1, isso daqui vai dar 2π sobre 5 unidades de volume. Aí, só para fazer mais um exemplo com vocês, queria fazer um igual. Carolina, um exemplo que tenha o raio menos 1, x menos 1, x menos 2. É isso que eu vou fazer. Para entender melhor esse ponto, por favor. Aqui a gente tem... Eu vou pegar ele aqui, ele em torno dessa função, só que a gente vai aplicar agora com as cascas cilíndricas, a gente não vai fazer com os discos. Então, vai ser essa mesma conta, a gente vai ter que chegar a esse resultado aqui. Só que agora utilizando outro método. Vou botar a letra B aqui.
Deixa eu ver. Então, em torno de y igual a 2. Então, novamente, a gente vai ter aquele mesmo gráfico. Esse ponto aqui é 1. Aqui é o ponto 1, aqui é a reta y igual a 2. Então, ele está limitado aqui. Então, aqui, o que eu vou fazer? Como eu vou estar rotacionando em torno desse y igual a 2, vamos lá. Quem vai ser o meu raio? Ó, eu rotacionando, eu vou ter que ter essa imagem aqui do outro lado. Então, o meu raio, ele vai abrir, ó, nessa direção, certo? Ao contrário daquele outro. Esse daqui vai ser o meu raio. E a minha altura, se esse daqui é o meu raio, a minha altura ela é perpendicular ao raio, vai ser essa distância aqui. Então, esse daqui é o meu h de x. Então, vamos lá. Quem vai ser a minha altura? Ela vai dessa curva de fora menos a de dentro. Então, como que é essa curva de fora? A minha curva é y igual a x ao cubo, e y igual a raiz de x. Como agora eu estou calculando em relação a y, não em relação a x, o que vai acontecer? Eu tenho que modificar essas funções aqui para elas ficarem em relação a y. Então, se eu botar meu y ao cubo aqui, ou melhor, se aqui é x ao cubo, se eu tirar a raiz cúbica aqui e a raiz cúbica aqui, eu vou ter que x é igual a raiz cúbica de y. Então, isso daqui é y elevado a 1/3. Tá? E esse aqui, se eu elevar os dois lados ao quadrado, eu vou ter que nessa daqui, deixa eu botar até de outra cor. Eu vou ter que essa daqui vai ficar y ao quadrado é igual a x. Então, botando ela na outra forma, x igual a y ao quadrado. Então, eu vou ter essa curva aqui em torno do x e essa daqui em torno que se transformou em relação a y, certo? Então, agora sim, eu posso escrever quem é minha altura em relação ao y e quem é meu raio. Agora já estou fazendo ao contrário. E quem é meu raio em relação a y, tá? Então, a minha altura vai ser essa curva aqui de fora, que é y, raiz cúbica de y, menos essa curva aqui de dentro, que é o da raiz quadrada, que virou y ao quadrado. Então, aqui vai ser y, vai ser y a 1/3, a de fora menos a de dentro, que é y ao quadrado. E o meu r de y vai ser 2, que é esse valor aqui, ó, eu estou rotacionando, menos y, igual a gente fez naquela relação, cadê? Nessa relação aqui, ó, 2 menos a minha função. Tá? Feito isso, agora a gente vai jogar na fórmula da minha... como é que diz? Das cascas cilíndricas. É 2π de A a B, R de X, de Y, né? Agora a gente está em relação a Y, dy.
Então, por isso que eu falo que é importante vocês colocarem em termos de quem vocês estão calculando a integral. A gente estava calculando até agora em x, agora a gente vai calcular em relação a y. Então, em relação a y, vai dar 2π. 2π. Esses limites também dá 1 em 1. A gente não achou que aqui o x valia 1? A gente fazendo a substituição, raiz cúbica de 1 é 1, então meu y dá 1. Então, por essa daqui, y aqui é 1, raiz quadrada de 1 é 1. Então, vai dar 1. Ou, se vocês quiserem, é só igualar novamente. Y a 1/3 é igual a y ao quadrado. Isso vocês vão achar o par ordenado aqui do 1. Então, esse valor aqui em y também é 1, tá? Então, essa minha integral, ela vai de 0 a 1. Tá? E vai ser o meu R de x, 2 menos y, vezes a minha altura. Y a 1/3 menos y ao quadrado dx, já são 54. Fazendo isso daqui, eu vou achar 2π de dy, 0. né, Carolina? dy. Tá vendo? Vocês estavam prestando atenção. Então, fazendo essa multiplicação aqui desses termos, eu vou achar 2y a 1/3 menos y a 4/3 menos 2y a 2 mais y ao cubo dy. Fazendo essa continha, indo de 0 a 1, a gente vai ter... Tá, deixa eu botar aqui. 2π. Isso daqui vai ficar 6/4 de y a 4/3 menos 3/7 de y a 7/3 menos 2y ao cubo sobre 3 mais y à quarta sobre 4, de 0 até 1. Aí, fazendo essa continha, o 0 vai dar tudo 0, então eu faço a continha só com 1. Vai dar 6/4, eu ainda simplifico, vai dar 3/2 menos 3/7 menos 2/3 mais 1/4. O 0 vai zerar tudo. Então, isso daqui vai ficar 2π vezes 55 sobre 84. Simplifica esse por esse. 55 sobre 42 π, que é o mesmo valor que a gente encontrou nessa outra... Cadê? Ui, meu Deus. Nessa outra aqui de cima, rotacionando. Eu estou fazendo o mesmo cálculo, só que usando técnicas diferentes. Então, tem que achar o mesmo resultado. Só que isso aqui é diferente dessa outra que eu calculei aqui. Que essa daqui eu estou rotacionando em torno de x. Então, eu vou achar um valor. Essa aqui eu estou rotacionando em torno de y. Então, os valores são diferentes, porque muda a forma da minha integral, tá? Agora, esse daqui é a mesma conta. Cadê? Esse daqui não, desculpa. Esse daqui é a mesma conta que a gente fez aqui embaixo. Eu estou rotacionando a mesma curva em torno do eixo x. Só que aqui eu estou calculando em função do x e aqui eu estou calculando em função do y. Então, foi o que eu falei com vocês. Quando é para rotacionar em torno do eixo x, é mais prático a gente utilizar os discos ou arruelas. Quando for para calcular em relação ao eixo y, é mais prático utilizar as cascas cilíndricas. Só que isso não é sempre verdade. Entendeu? Eu acho aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, que os dois cálculos levam ao mesmo caminho,
Eu prefiro fazer essa conta assim, da casca cilíndrica, do que ficar tendo que levar termo ao quadrado. O pessoal se enrola muito na hora que isso daqui vai ao quadrado, ainda mais que tem uma raiz no meio. Então, eu acho essa multiplicação aqui ela mais direta, só que eu tenho que também prestar atenção nos meus limites das minhas curvas, nas minhas curvas, né, de uma forma geral. Foi? Sim, no caso, esse raio ficou 2 menos y, porque ele vai deixar tipo um buraco mesmo aí, né? Entre o 1 e o 2. Aí tem que eliminar esse... Se ele fosse negativo, seria menos 2 mais y. Uhum. Tá? Aí vocês têm no livro também, quando você modifica para uma curva acima, uma curva abaixo. No livro, não, acho que isso daqui eu peguei da semana, do material da semana, que a explicação eu acho que está melhor. Que aí você faz quando para cima ou para baixo é mais ou menos, e para a direita e esquerda, quando que você soma, quando você subtrai. Então, é interessante ver os exemplos que ele te dá. Eu botei até um resuminho aqui, só que eu não falei de onde eu tirei. Mas eu acho que é do material, é o resumo. É o material, resumo do sólido de revolução. Aí ele te dá de discos e arruelas, quando o eixo é vertical e horizontal, e depois te dá ao contrário. Deixa eu ver se eu acho aqui no material. Tem 14 minutos ainda. Daí eu passo para vocês. Aí, deixa eu achar aqui. Aí, semana que vem, a gente termina de ver essa parte de áreas e comprimentos e já entra nas equações diferenciais. Deixa eu ver se é nesse EP. Dá uma olhadinha nos vídeos. Deixa eu ver se ele botou o vídeo dessa vez, mas ele deve ter posto, que ele sempre coloca. A minha internet está lenta. Está tudo aqui rodando. Ô, Carolina. Oi, pode falar. Você tem o número das pessoas que desistem da primeira prova para a segunda? Não, eu vejo isso mais na... Assim, eu faço essa constatação em aula. Geralmente vai comigo até o final, 1, 2... Assim, 3 já é turma cheia. Então, você viu, começou com 10, se de 3 já estiverem assistindo aula, para mim já é lucro. E na P3, às vezes um, às vezes nenhum. Às vezes não aparece ninguém na P3. As aulas da P3. Então, isso... E como a minha aula é à distância, o pessoal também dá mais preferência para presencial. Tem gente que só consegue raciocinar com a presencial. Então, varia. Mas, assim, o que eu tiro, tanto em cálculo 2, principalmente em pré-cálculo, quando eu dava aula, que agora eu não estou mais em pré-cálculo, que era assim, 50 pessoas na primeira prova. Passou a primeira prova, já caía para 8, 4. Era assim, ainda era uma queda absurda. De cálculo, não. De cálculo são 10, você ainda fica lá com 3, 2, já é uma média menor. Mas sempre tem essa queda em relação a P1 e P2. E a P3, às vezes tem aluno, às vezes não tem. Pois é, eu acho assim que o CEDERJ ele não está muito interessado em resolver esse problema, porque se ele tivesse, ele recorreria a esses números, já que você percebe isso, outros também percebem. Uhum.
E fazer um diagnóstico disso, eu acho que seria muito interessante, não só para o CEDERJ, mas para os alunos, né? Como que solucionar isso? Isso já Fazer foi essa até leitura. conversado. Por exemplo, as provas de cálculo 2, elas estão um pouco mais tranquilas. Se você for pegar dos anos anteriores, elas eram muito mais... você tinha uma cobrança muito maior em relação aos temas. Então, ultimamente, ele já tem feito isso para ver se o pessoal consegue passar. Entendeu? E eu não sei como que era antes da pandemia, porque o meu referencial é da pandemia para cá, então uma coisa assim de 2 anos. Na pandemia, no começo era tudo novidade, então só era a gente dando aula, então as turmas eram cheias. Mas de 22 para cá, 22 e 23, já começou a voltar ao normal. E quando a minha tutoria era presencial, que eu tinha que ir para a UF, que aí vocês podiam ligar, ou então eu resolvia pelo computador que a UF liberava, assim, se eu recebia 1, 2 ou 3 ligações num semestre, era muito. Porque como é que você vai tirar dúvida por telefone? Ainda mais de Era cálculo. mais sala de tutoria. Então, agora que a gente veio com essa proposta, porque, teoricamente, essa aula não é nem para ter aula de dúvidas, porque a proposta do ensino à distância é o aluno ser autodidata. Uhum. Agora, em cálculo, nessas disciplinas de exatas, engenharia, matemática, física, a queda ela é muito grande. Então, isso daí não é específico da cadeira de cálculo, das faculdades de exatas mesmo. Começa 120 alunos, aí para o segundo semestre, metade reprova, 1/3 reprova, 1/3 aprovado e 1/3 desiste. Aí você vai nessa regrinha assim até chegar no final muito pouco. Mas eu acho que se o CEDERJ quisesse resolver esse problema, resolveria, porque vocês têm acesso a essas informações todas que você está me passando. Por exemplo, eu tenho um conhecido que faz engenharia na UERJ, e as ajudas que ele tem para cálculo, para exatas, são inúmeras. Ele tem tutoria presencial, tutoria online, tem vários tipos de ajuda. Então, eu acho que, assim, tudo bem ser autodidata, mas cálculo já exige mais um pouquinho, né, da gente. E muita gente tem deficiência, como eu, outras pessoas também. Então, eu acho que se o CEDERJ quisesse resolver isso, ele resolveria. Mas, assim, sempre tem comentários, sempre tem coisa no final do ano que o pessoal posta. Assim, tudo que eu falo com você, os tutores, coordenadores, eles estão a par. Então, assim, eu acho que já deu uma melhorada. Eu acho que, não sei se os outros fazem do mesmo jeito que eu, mas eu tento ajudar vocês ao máximo. Por exemplo, eu podia chegar, hoje vocês não vê ninguém na outra aula, na aula passada, poderia falar só de volume de sólido. Mas não, pô, o pessoal não veio, eu sei que você grava essa coisa, não vou fazer uma revisão desde a última aula que eu parei, né, da semana passada que não teve ninguém, vou dar uma pincelada, só para constar. Mas cada um age de um jeito. Então, eu não consigo ser assim, porque na minha época eu passei por isso e eu não gostaria que fosse desse jeito. Então, eu tento passar para vocês a forma como eu gostaria que tivesse sido comigo, porque na minha época não tinha Google para a gente tirar dúvida, não tinha coisa, era aquele cuspidis do professor e ponto. Uhum. Entendeu? Não entendeu? Ah, professor, estou com dúvida nisso. Vai na biblioteca e pega o livro. A resposta era essa. Entendeu? E não tinha monitor, não tinha nada disso. Então, assim, eu tento passar para vocês de uma forma muito mais tranquila do que eu passei na pele. Ainda mais que eu já acho difícil para caramba que seja a distância, que o pessoal trabalha, é cansativo. Assim, eu tento dar uma luz, mas a parte maior quem faz é vocês que têm que sentar e ficar fazendo exercício. E essas disciplinas de exatas, elas te cobram isso, não dá para você ir lendo no Não, não tem como. Não tem como. Então, tem que sentar e fazer exercício para quando você bater o olho, você já está acostumada.
Então, às vezes eu vejo, estou lá resolvendo alguma coisa, eu vejo, putz, caí numa integral imprópria. Para mim, a integral imprópria é a pior que existe. Aí, mas como eu uso o programa, dificilmente eu calculo, jogo tudo no programa, o computador resolve. Aí, isso também são integrais mais chatinhas de calcular. Mas é isso, integral imprópria, substituição simples, substituição por partes, até hoje eu vejo. Essas outras Mas para mim é fácil você resolver isso, é só querer. Tem números, vocês têm números, vocês estão junto ao aluno, sabem muita coisa, podem passar muita coisa para resolver essas dificuldades aí, né? Eu acho que já melhorou bastante, porque não tinha essa proposta dessa tutoria à distância. Então, com a pandemia já apareceu bastante novidade, essas salas de tutoria, essas coisas. Então, vamos ver se a tendência é melhorar, né? Que eles estão sempre avaliando, modificando ferramentas. É isso aí. Tá bom, Carolina. Obrigada aí pela atenção, tá? Obrigada a vocês, gente. Então, até semana que vem, segunda-feira, já está lá salvo as salas para a gente, tá bom? Tá, ok. Obrigada. Tchau, tchau, Patrícia. Tchau, Carolina. Obrigada. Tchau, boa noite para vocês. Boa noite. Espero para vocês na plataforma.